Um dia, ela não estava bem. Decidiu ignorar tudo e todos e ir para casa. Quando ela chegou na sua casa, a primeira coisa que ela foi fazer foi tirar o uniforme, trocar de roupa e ir para o seu quarto. Quando ela chegou no seu quarto, tudo nela doía. Sua cabeça, seus pés, seu coração, tudo doía. Ela não via nada, mas ela se sentia confortável e nem sequer acendia a luz para ver como estava seu quarto, porque estava confortável. A dor para ela lhe parecia muito tranquila. Apesar de doer, ela não sentia. Ela não se dava conta do tamanho e da proporção da ferida que tinha. E ali ela ficava por horas. Às vezes, queria passar dias, mas logo se dava conta que quanto mais tempo passava ali, mais presa ela ficava. E difícil seria de sair. Então ela saía do quarto e ia viver seu dia. Mas ela sentia algo de estranho, como se o seu próprio quarto lhe convidasse para voltar de novo. Então ela vivia ciclos. Era mais fácil estar no quarto, trancado, abafado, com poeira, se machucando, do que fora, na luz do dia, e vendo como é que se sentia. Mas ela ainda não tinha espelho. Então ela não entendia por que as pessoas, quando a viam, faziam uns olhares tão profundos em relação a ela e até perguntavam se ela estava bem e se queria ajuda. Ela, sem entender muito, dizia: "Eu tô bem. Não tô entendendo o que você quer dizer." E as pessoas, com medo dela se esquivar ainda mais, diziam: "Tá, se você tá dizendo que tá bem, então tá." Porque as pessoas, hoje, elas têm medo de saber como o outro está. Porque muitos de nós acabamos ficando na defensiva e não damos brecha para o outro tentar nos ajudar. E foi exatamente o que ela fazia. Então as pessoas, como não conseguiam ajudá-la, acabavam se afastando, porque nem sempre as pessoas querem alguém por perto que não quer ser ajudado, alguém que não quer falar. E em muitas conversas o assunto sempre vai retornar: "Você mesmo tá bem? Você não quer ajuda? Você não quer desabafar?" E a pessoa vai voltar a dizer: "Não, eu estou bem." E vai parecer um forçamento, que a outra se preocupa e a outra não se interessa. A outra quer saber mais, quer dialogar, e a outra não se dispõe a ouvir e nem a conversar. Então ela voltava para casa como se fosse perplexa, como se julgasse as pessoas sem compreensão nenhuma. Por que as pessoas acham que eu preciso delas? Por que as pessoas acham que eu estou com algum problema? Em outras circunstâncias, ela ficava querendo uma atenção. Ela queria uma atenção, que alguém chegasse de forma diferente nela, abordasse de outra forma, para que ela pudesse, enfim, conversar. Mas ela não sabia dizer isso justamente porque o diálogo que havia nela era só: "Oi, tudo bem?" E o tempo foi se passando, e o convívio, ela e o seu próprio quarto, foi se aumentando. Até que um dia, no despertar de sua cama, de um sono profundo, quando ela se levantou, ela percebeu que algo estava muito estranho. Como se ela fosse uma hóspede do seu próprio quarto. E ela, ao se levantar, ela já se machucou. E dessa vez, ela não estava anestesiada. Ela sentiu uma dor tremenda. E cada pisada, cada passo que ela dava, era outra coisa que ela pisava ou lhe esmagava.
E ela se machucava e ela, o que está acontecendo? E era uma dor insuportável. Não dava para gritar e pedir por ajuda, porque ela se trancou em si mesma. A voz que podia ecoar era um grito de socorro, mas a única voz que saiu eram as lágrimas. E nem sempre as pessoas entendem as lágrimas. Ela mesma não entendia, porque por muito tempo reprimiu aquilo que sentia. E de tanto reprimir, quando dos olhos escorreram as lágrimas, foi um sufocamento de tanto tempo que ela nem mais compreendia. Por que estou chorando? Se não estou mal neste momento. Talvez hoje você não esteja mal, mas será que não está chorando uma tristeza de 2015? Porque devemos sempre deixar a água escorrer pelos olhos quando tiver vontade. Porque senão, esse ciclo não vai se fechar. E uma hora ou outra vai ter que sair. Então ela começou a se perturbar. Oxi, não é o meu quarto? O que mudou de um dia para o outro que eu tô me machucando tanto? Ela ainda não se deu conta do que estava acontecendo. Até que ela, como uma ideia, uma lâmpada na cabeça, ela... Claro, eu tenho que acender a luz. Detalhe, fazia tanto tempo que ela acendia a luz que ela não lembrava onde era o interruptor. Muito menos se tinha lâmpada. Afinal, havia muito tempo que ela não renovava e nem pagava a conta de luz. Porque ela não sabia quanto tempo fazia que ela estava ali, naquele quarto. Passou tanto tempo procurando que a cada passo que ela dava, ela se machucava, ela batia a cabeça, ela machucava o dedo mindinho. E aquilo na cabeça dela era tão grande porque ela pensava, caramba, eu estou me machucando tanto, acho que eu tô com muitas feridas. Eu tô muito machucada. E ao mesmo tempo que ela sentia isso, ela às vezes tinha aqueles pensamentos, eu acho que não é nada. Melhor nem acender a luz. Por que eu vou ver isso agora, depois de tanto tempo, com a luz apagada? Depois de tanta procura, já se passaram quase meia hora ou mais. E ela encontra, enfim, o interruptor. Quando ela acende a luz, ela se espanta. E o silêncio toma conta. Ela não consegue mais falar, nem menos compreender o que aconteceu naquele quarto. Os móveis estão tão empoeirados que já não enxerga mais a cor dos móveis. O chão também está tão acinzentado que ela nem se lembra qual foi a última vez que passou um pano de chão. Os móveis estão velhos, muitos estão desgastados e até outros o cupim já detonou, porque ela não se lembrou mais há quantos anos ela comprou aquele móvel e qual foi a última vez que ela abriu e tirou a poeira. Ela não se lembrava e ficou horrorizada. Como eu morei aqui? Eu moro aqui e nunca me dei conta do estrago que eu vivo. Sim, estrago. Porque nessas condições que eu vivo, não é aceitável para uma filha de Deus continuar aqui. E eu olhava para cada lado e pensava, até os bichinhos fazem morada comigo e eu nem sabia do perigo que eu corro. Bichinhos peçonhentos também, porque onde não há limpeza, também há bichinhos que amam o que há de sujo. E aí ela ficava, eu digo eu, mas eu também digo ela, porque eu ou ela pode ser você também. E ela ficava, ao mesmo tempo que ela se assustava muito, ela vinha uma grande vontade de chorar porque ela não conseguia dimensionar o tamanho da dor que ela estava sentindo. O tamanho do desespero, do medo, da angústia de ter ficado ali até aquele momento sem ter se dado conta do que estava vivendo. E aí ela, quando ela olhou para cima, viu tudo empoeirado. Apenas uma coisa brilhava, era a lâmpada.
Mas até a lâmpada para iluminar era algo muito difícil. Ela enxergou por conta do brilho, claro, mas até a lâmpada estava suja. Era uma cor meio estranha, como de algo guardado, que a qualquer momento vai estourar, vai se acabar. E ela ficava, eu preciso arrumar meu quarto. Mas como vou arrumar se ele já não tem mais jeito de quarto? Ele não tem mais ar de quarto. Os móveis já não são de um quarto de uma jovem ou de um jovem. Não tem mais um ar de adolescência, de juventude. Se tornou um quarto de guarda-bagunça, e que bagunça! Se tornou um quarto do caos. E eu estou dentro. O meu caos. Mas caos não combina comigo. Na verdade, eu comecei a acreditar que combinava porque eu me acostumei com o meu caos. E achar que fazia parte de mim, por estar em mim. Mas não sabia que estava comigo, mas não era meu. E aí, como num estalar de pensar em meio ao medo, em meio ao terror de estar vendo essa situação e ter me permitido, porque também veio a culpa. Porque eu me deixei passar por isso por tanto tempo, se a coisa mais simples a se fazer era acender a luz e ver, para poder me assustar e limpar? E veio muitos pensamentos, muitos questionamentos. E, em torno disso, eu estava parada a olhar. Não me mexia nem para piscar. Não conseguia me dar conta da gravidade da situação, porque ela estava diante dos meus olhos, então eu não tinha a menor ação para reagir àquilo. Eu não tinha ação para dizer. O meu quarto não tinha a menor ação. Eu estava paralisada com a cena. Tempo se passou e eu continuo a me questionar por quanto tempo e por que eu me permiti viver naquele quarto. Essa história pode ser sua. Essa história pode ser minha. E aí, o que você vai fazer com esse seu quarto? Vai continuar a se permitir viver nessa bagunça, nesse caos e não vai trocar os móveis? Às vezes, a solução não é só fazer uma limpeza e trocar de móveis. Às vezes, o jeito é mudar o quarto. Mudar. Nem sempre é fácil de mudar as paredes de lugar, porque é um quarto. É físico. E a sua mente? Você pode mudar a forma de pensar, pode mudar as coisas que vai entrar e vai sair do seu quarto. Mas também não é só o mental, é também o físico. Afinal, passamos boa parte do tempo, em maioria das vezes, no quarto. E ele é reflexo da nossa mente. Então, como é que está o seu quarto físico e o seu interior aqui? Como é que anda? E isso trará muitas respostas para a sua vida. Pode também trazer alguns traumas. E não é um momento, não é a hora de você resgatar isso e se culpar e se fizer mal. Não. Se você agora tem a oportunidade de olhar para trás com outro olhar, de uma forma mais pensativa, com reflexão, olhe com amor para si mesmo, porque esse é o primeiro passo. É olhar para si com amor. Como Jesus, que olha para tantos de nós com os nossos pecados, com as nossas fragilidades. E mesmo assim, ele não olha o nosso pecado. Ele nos olha com amor. Ele olha o pecador. Ele não olha o pecado. Ele olha o pecador. Ele não olha o nosso passado. Ele olha o nosso hoje. As nossas escolhas hoje. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Quem eu quero ser? Com quem eu quero estar? E aonde eu quero chegar? Porque tudo isso não vai dizer apenas sobre mim. Vai dizer como eu quero e quem eu quero ser a partir de agora.